Estou aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis, uma vez que essa semana iniciou as apresentações dos resultados para o terceiro trimestre de 2023 e nós vamos começar com o Banco Santander, já que ele está ligado com diversos bancos que fazem parte da nossa carteira. Nós vamos dar uma olhada no que apresenta o Santander, porque às vezes ele pode mostrar um caminho que vai levar a resultados semelhantes de outros bancos. O resultado aí que, a meu ver, se não decepciona, ficou muito dentro do limiar, assim, do esperado do ponto de vista de uma visão mais negativa. Nós vamos dar uma olhada no que aconteceu com o Santander. Eu vou me utilizar da apresentação que foi feita por decorrência da apresentação dos resultados. Ela segue o padrão que é de forma mais comumente aceito no Brasil e que mostra os resultados com maior efeito caixa, diferente do IFRS, que tem o resultado contábil, que é de onde nós tiramos as informações aqui, segundo as demonstrações financeiras intermediárias e que constroem a nossa tabela de resultados no final dessa apresentação e que vai nos dando a direção que nós vamos tomar e as expectativas em relação aqui, particularmente, com o Santander. Mas vamos dar uma olhada em algumas informações. Aqui, veja, vou utilizar o total de ativos do Banco Santander, uma vez que é a partir dele que nós vamos calcular o retorno do lucro líquido sobre os ativos. Também é muito importante para os nossos cálculos lá no final do patrimônio líquido do Santander. E a gente encontra o patrimônio líquido. Aqui, veja que deu uma evoluída, né? Ele salta para 113 bilhões em relação a 110 bilhões no final do exercício passado. Esse aqui é o patrimônio líquido atribuível ao controlador, que é realmente o que nos interessa e é o que nos paga os nossos proventos. Nós também vamos dar uma olhada aqui numa outra informação interessante. Veja, vou deixar marcado aqui por uma questão de facilidade para a gente acompanhar, porque as colunas que realmente me interessam são essas que estão aqui mais à direita, onde nós vamos ver os resultados. Veja, desde o início do ano, aqui estão os primeiros 9 meses de 2023, confrontando com os primeiros 9 meses de 2022. Então o banco salta aqui nas suas receitas, com juros ou similares, de 84 bi para 95 bi, que nós vamos reportar como receita do banco e vamos ver o que a gente pode esperar até o final de 2023. E assim, nessa mesma batida, a gente consegue acompanhar o que acontece com o lucro líquido apurado no período. Veja que o ano passado, nesse mesmo espaço de tempo, primeiros 9 meses, nós tínhamos 111 bilhões de lucro líquido. E agora nós temos 7,4, lembrando aqui que nós estamos falando do IFRS. E o que mais impactou está aqui nesse retângulo que eu marquei para você, em vermelho, que são perdas com ativos financeiros liquidados. Então a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu pelas decisões judiciais, relativos principalmente a PIS, que o banco foi tomado no início do ano pelo STF, inclusive era para ser a partir de 2014 e retroagiu até 1998. Assim, veja que essas perdas aqui de 17,6 bi passaram para 20,3, o que foi o maior fator de impacto nessa redução do lucro líquido do Santander. E agora olhando para a apresentação dos resultados, onde o banco, então ele faz os seus comentários e a gente consegue entender mais ou menos como ele está posicionado e o que ele enxerga do ponto de vista de projetos. Aqui, o que mais me chamou a atenção foi às vezes que a palavra retomada do crescimento foi utilizada durante a apresentação. Ou seja, o banco está dando um novo direcionamento para que ele chegue a os resultados melhores no futuro. Então, nas mensagens iniciais, que eu vou sempre ressaltando a questão que é mais significativa para fins dessa apresentação. O lucro líquido aqui, veja, é de 2,7 bi, cresce 18% no comparativo trimestral, mas aqui a gente sabe, né, que está falando então das demonstrações contábeis como elas são de forma mais comum aceita no Brasil e que tem esse efeito mais presente, mais caixa. Não é que nem o efeito contábil que a gente viu no IFRS. Mas o que eu destaquei aqui que é relevante, ó, melhora do índice de inadimplência e do custo de crédito. Então, esse é o encaminhamento que o banco quer dar. E ele tenta, através disso, consolidar essa que ele chama de estratégia de
retomada do crescimento. Ou seja, ele quer voltar aos patamares, principalmente de 2021, 2022, que, e talvez até se livrando dessas pendengas aí que ficaram por decorrência de decisões judiciais. Então veja que o banco está indo nesta nova direção. E com isso, todo o desenrolar da apresentação vai ficando em torno desse contexto. E eu fui destacando, como não vi nada de significativo na apresentação, algumas coisas que me pareceram importantes para comunicar aqui durante esse vídeo, como por exemplo aqui com relação à carteira de crédito e a perspectiva de centralidade no cliente. Veja que a carteira de crédito, no comparativo, mês a mês, setembro de 22, setembro de 23, cresce em 19%, passando de 45,6 bi para 54,1. Um ponto positivo aí, destacado ao meu ver. Na parte, no segmento aqui de investimento, o banco está muito forte no varejo, ele mencionou muito criar uma linha para o atacado. Não está descrito aqui, mas é onde ele quer entrar com força. Mas em relação, pelo menos, ao varejo, um crescimento aqui nas receitas, não que ele vá abandonar, mas ele quer buscar essa outra linha do atacado. Então veja que o crescimento das receitas no ano contra ano, então agora tomando os 9 primeiros meses de 2023, cresce então 16%. Outro aspecto aí que nós também achamos relevante de mencionar nessa apresentação e que foi tocado pelo banco. Com relação a empresas, no segmento de empresas, aqui é curioso, porque veja que aqui ele fala em base 100, então nós estamos falando aqui de 13,3 bi, para você ter uma ideia, que é o que foi evoluindo do ponto de vista dos 9 primeiros meses desde 2021, um crescimento aí de 33%, ao passo que as pequenas e médias empresas, um crescimento aqui de participação de quase 50% nos últimos 2 anos. Outros 3 pontos bastante significativos, veja, negócios estratégicos na parte financeira, o banco evolui aqui 15%, quando comparado terceiro trimestre de 22. E aqui, comparativo que é feito aqui é trimestre a trimestre, passando pelo segundo trimestre de 2023. Então, o que aconteceu em relação ao trimestre passado e o que acontece aqui em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ao passo que aqui o consignado cresce 12% e a carteira de crédito do agro cresce 37%. Olhando agora para a margem financeira, nós podemos verificar que quando nós olhamos para o comparativo trimestre a trimestre, decai aqui 1,2% em relação então ao segundo trimestre de 2023. Com relação aos primeiros 9 meses do ano, cresce apenas 2,1%, por isso que, entre outras coisas, nós estávamos mencionando o resultado mais fraco para esse trimestre. Olhando agora para a carteira de crédito, a gente vai olhar mais para esta ponta aqui, que eu já deixei marcado. Veja aqui no comparativo, primeiros 9 meses de 2023, primeiros 9 meses de 2022, um crescimento na carteira de crédito de 7,9%, acima dos patamares inflacionários, o que me pareceu um resultado bastante interessante. E agora, indo para esse aspecto que é o mais significativo da apresentação do Santander, a retomada do crescimento. Por que ele está fazendo isso? Resultado de provisão para devedores duvidosos e o custo do crédito. É um custo baixo, 3,6, e aqui a provisão 5,6 bi. Mas o que eu toco de relevante aqui, isso significa o seguinte, que quando esses patamares, né, que estão em ordem de crescimento aqui a menor, é um indicativo de que o banco tem mais recursos para disponibilizar para o seu acionista. Então, veja que, em que pese essa redução, ainda o banco teve alguns problemas em relação ao seu resultado. Depois, uma parte aqui que nós gostamos muito de olhar, que é o índice de inadimplência. Olhando aqui para este aspecto, veja que o índice de inadimplência, esse que eu deixei marcado em verde, ele representa o total. Em 3% a gente tem um entendimento que está bem dentro de patamares aceitáveis.
O problema aqui está exatamente nesses 4,2 relativos à pessoa física. E aqui, claro, é o que começa a sinalizar o banco na direção da sua estratégia. Essa aqui é a inadimplência, que eu estou mencionando, é acima dos 90 dias. Quando a gente olha entre 15 e 90 dias, veja que já fica ruim aqui o total. Ele passa para 4 e as pessoas inadimplentes para 5,6, o que é muito alto. E é aí que está o andar da carruagem, no sentido do Santander começar a dar uma limpada dentro dessa carteira, de forma que ele possa reduzir esses índices de inadimplência, o que certamente, se dentro de 15 a 90 dias a gente está encontrando esses patamares, pode ainda impactar negativamente nos próximos meses e até trimestres. Quando nós olhamos aqui para ali, a gente viu o total. Quando a gente olha para a pessoa jurídica, quando a gente pega este pedacinho aqui, ó, e abre ele, o que a gente encontra aqui, que também me chamou muita atenção. Veja, quando nós estamos falando de pequenas e médias empresas, a inadimplência acima dos 90 dias está em 3,8. Então é um patamar muito perigoso para pequenas e médias empresas. Quando a gente olha para entre 15 e 90 dias, para pequenas e médias empresas está em 4,9, o que, a meu ver, é muito alto. Porque, na realidade, o que é necessário que se saiba é que não são as grandes empresas que. Ó, deixa eu mostrar um negócio. Está vendo aqui que ele marca em atacado, esse aqui de baixo, que é onde ele quer concentrar os seus créditos. Por isso que ele está fazendo essas mudanças, que não vão ter impacto imediato, elas vão acontecer lá no futuro. Mas, para fins de analisarmos o Brasil como um todo, quando pequenas e médias empresas chegam para esses patamares aqui de inadimplência, significa que a gente pode, são dados, né, no todo, que vão confirmando um cenário recessivo que o mercado como um todo ele está acusando. Isso aí, evidentemente, tem impacto dentro do banco, porque afinal de contas depende desses pagamentos para ter uma melhor receita. E não bastasse isso, veja que o índice de eficiência do Santander, se nós tomarmos o terceiro trimestre de 2022, que era de 37,4%, agora está 42,2%, sendo que no trimestre passado estava 42,9%. Então, embora ele tenha dado uma melhorada em relação ao trimestre anterior, ele deu uma piorada aqui em relação ao primeiro trimestre de 2023. E o que significa isso? Que as despesas aqui tanto despesas administrativas quanto despesas de pessoal, elas cresceram mais do que as receitas do banco. E, consequentemente, a margem reduz e, por conseguinte, é menos recurso disponível para pagar aos seus acionistas. E aí nós podemos ver que no resultado, o lucro líquido recorrente já tem diretamente o seu reflexo. Como nós vimos lá, ele sai de 11 bilhões em 2022, nos primeiros 9 meses, para 7. E aqui a gente vê uma queda de 36% no lucro líquido, o que vai impactar, evidentemente, nas expectativas dos acionistas. A receita total, por outro lado, ela teve um aumento aqui, lembrando que nós estamos falando das demonstrações contábeis, como elas são de uma maneira mais comum aceitas no Brasil, um crescimento de 2,3%. Se nós olharmos para o retorno sobre o patrimônio líquido, que está aqui, quando a gente faz o confronto trimestre a trimestre, então o terceiro trimestre de 2023 está em 13,1, um crescimento de 1,9 pontos percentuais quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Mas, no ano contra ano, 11,6 é o que nós vamos utilizar para a nossa tabela no final dessa apresentação. Índice de Basileia, 14,3, acima daqueles 11 que o Banco Central recomenda, o que dá uma boa segurança com relação ao desempenho da carteira do banco. Na parte de perguntas e respostas, eu não verifiquei nada assim que fosse relevante que eu pudesse trazer aqui para este vídeo. E agora nós podemos montar a nossa tabela com os indicadores para Banco Santander e fazer as nossas projeções para o ano de 2023. Lá no início do ano nós tínhamos uma projeção de receita de 118 bilhões e estamos chegando aqui a 127,5 bilhões. Bem acima em termos de receita, um crescimento bem acima do esperado. Por outro lado, quando a gente olha para o lucro líquido, a gente tinha uma expectativa de 14,7, o que poderia até vir a um pagamento de
R$ 1,16 por ação. Na verdade, é aqui que decepciona, justamente pelos motivos que eu falei, o alto índice de inadimplência, os valores que o banco precisa despender e outros impactos de ações judiciais. Ele ficou apenas em 9,9, uma queda bastante significativa. E veja que a gente teve aqui que reduzir, né, a nossa expectativa em termos de payout. Nós estávamos batendo em 68%, tivemos que reduzir aqui para 60% sobre o lucro líquido, de forma que o banco pudesse disponibilizar R$ 79 centavos, que é o que ele anunciou até o presente momento nesse ano. Desta forma, se ele pagando R$ 79 centavos por ação, nós temos então dividido esse valor por, como nós sempre fazemos, 6%. Então nós temos um preço teto aqui de R$ 13,21. Patrimônio líquido, conforme nós apuramos, 113 bilhões de reais. Então ele cresce no comparativo ao ano passado apenas 2,89%, abaixo dos índices inflacionários, o que nos chama muita atenção. O preço da ação, considerando o instante que estávamos fazendo esse vídeo, de R$ 13,14, se nós considerarmos que o banco possa vir a pagar esses 79 centavos, nós vamos ter, então, um dividend yield aqui de 6,08%, pelo menos está acima daqueles 6%, bem suavemente acima que nós procuramos, dentro de um limiar ali bastante perigoso, até eu diria, para compras nesses patamares. Mas tem outro lado dessa história aqui, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,86%, indicativo de que a ação possa estar barata, e o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 9,87, você comprando a esse preço 13,04, em função desse lucro líquido, meio chumbrega, eu diria, você recebe de volta em 9 anos, quase 10 anos. E são esses dados que nós trazemos para a nossa tabela final, fazendo um comparativo com outros bancos. Na verdade, aqui eu tenho dados do Banrisul, do ABC, do Banco ABC e do Banco do Brasil, mas eles ainda são relativos ao segundo trimestre de 2023. Portanto, ainda não nos dá um bom comparativo. Mas o fato é que todos esses valores apresentados, eles são apresentados aqui. Nós estamos trabalhando com um preço teto, se nós olharmos para o momento do banco, em R$ 13,21. Porém, tem um detalhe aqui que eu chamo a atenção. Só uma questão antes. Eu não vou publicar ainda essa tabela, vou esperar pelo menos mais um banco para que a gente possa ir tendo um patamar mais ajustado. E aí eu coloco lá no Instagram do canal, mh.investir, e você vai fazendo a sua comparação e vendo aquele que melhor se ajusta à sua carteira. O que eu vejo de relevante dentro das minhas conclusões, que este é o momento em que, a meu ver, a ação do Banco Santander começa a se oferecer. Porque esse resultado, claro, tem alguns patamares ali que você precisa prestar atenção, principalmente nos índices de inadimplência. Mas, se o banco der o tratamento dentro do seu projeto, que parece é o mais indicado e o que ele de fato está fazendo, isso terá um resultado, eu diria, do médio para o longo prazo, considerando o médio prazo, o meio do ano que vem, e com isso afetando os resultados de forma mais significativa. Isso, evidentemente, se a economia do Brasil, ela pelo menos se mantiver no patamar que a gente está vendo. Se entrar uma perna recessiva, bom, talvez isso seja muito diferente e a ação venha a se oferecer em outros patamares. É como eu estou olhando, ele não é parte da minha carteira, é parte da carteira do meu filho, mas descendo aí dos 13, a gente volta a comprar. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!